Aqui é a professora Lilian Keller e eu tenho o intuito de ajudá-los nesse período de pandemia. Alguns já me conhecem, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho com redação, modelo Enem. Então, nós vamos começar uma sequência de vídeos onde eu explico de uma forma um pouco diferenciada a estrutura da dissertação argumentativa. São 4 vídeos onde eu explico a estrutura básica e faço uma comparação da dissertação com o corpo humano. Ficou curioso para saber? Então acompanhe. Se você não for inscrito nesse canal, inscreva-se. E se você já for inscrito, curta o vídeo e compartilhe. Obrigada! Então, pessoal, nesse slide de agora, nós vamos refletir junto a Clarice Lispector. Ela diz que escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Então, é bem ligado ao tema lógico da dissertação argumentativa, onde o forte é você conseguir estruturar, é conseguir reproduzir muitas vezes aquilo que naquele momento para você é irreproduzível. Vamos lá. Muitos alunos ficam divagando com relação às suas potencialidades. Muitos dizem que não conseguem escrever, não se sentem seguros, não sabem o que é uma dissertação, não entendem o que é possível fazer, o que não é possível, enfim, várias divagações, né? Tem medo, se atrapalha na conclusão, não sabe por onde começar, enfim, muitas são essas divagações. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que dissertar e argumentar são habilidades natas. Como assim, professora? Você está dizendo que a gente nasce sabendo fazer isso? É claro que nós temos que desenvolver essas habilidades. Mas quando uma criança quer algo e ela dá a sua birra, ela argumenta da forma dela, na idade dela, ninguém ensinou. Ela sabe que fazendo daquela maneira ela vai convencer o pai, convencer a mãe, convencer o professor de alguma forma, né? Então, quando temos uma ideia e estamos convictos de que temos razão, ninguém segura você. Você reproduz, comprova, fala que assistiu, que viu no canal tal, que leu em tal lugar, coisas sobre política, religião, futebol, são os exemplos clássicos onde você enxerga as pessoas dissertando oralmente. Muitas vezes a gente consegue convencer quem está perto, né? Isso é ótimo. Outras vezes não é suficiente, o seu argumento foi fraco, né? A pessoa não foi convencida de que você tinha razão, você se lamenta. Quem nunca passou pela situação de ter que entregar um trabalho depois da data e você ter que chegar com argumento suficiente para o seu professor? Alguns professores dizem, sinto muito, não é suficiente para mim. Outros não, outros vão falar, não, tudo bem, seu argumento me convenceu. Então, isso depende muito, varia de pessoa para pessoa. Alguns têm mais facilidade sim, outros não. Vamos trazer isso para o texto escrito, tá? O que significam no texto dissertar e argumentar? Dissertar é escrever sobre um tema de maneira formal, preferencialmente impessoal, com maior abrangência possível. Argumentar é apresentar fatos, ideias coerentes que comprovem as afirmações. Em resumo, a dissertação argumentativa é um gênero textual escrito de maneira formal sobre um tema, respeitando uma linha de raciocínio, chamada de tese, com informações que comprovem as ideias apresentadas e concluir apresentando formas de intervenção. Esses são os significados clássicos, né, da palavra, do verbo dissertar e do verbo argumentar. No texto, a dissertação argumentativa, ela tem uma lógica, ela tem uma estrutura. Então, é um texto onde você vai apresentar, vai expressar a sua ideia, que a gente chama de tese. Você vai apresentar dados
que comprovem a sua vertente defendida, né? A sua forma de defesa. Você vai acrescentar informações, também informações verdadeiras, informações comprovatórias, né? Que o examinador vai poder averiguar se aquilo é uma verdade. E você apresenta a opinião, defende, legitima essa opinião por meio de dados, tá? Então tá, professora, por onde eu começo? Você vai tomar nota e ler com atenção o tema dado pela banca e identificar nesse tema as palavras-chave. Não parta para fazer nada antes de ler o tema e se familiarizar com o tema. Você vai ler o tema e vai identificar as palavras-chave. O que seriam, então, essas palavras-chave? São palavras que carregam a maior significação daquela frase. No caso específico de um tema, são palavras que precisam ser destacadas durante o texto em sua forma original ou como sinônimos. Às vezes pode ser apenas uma palavra-chave, como podem também ser mais palavras. É possível até que entrem quase todas da frase do tema, tirando apenas preposições e conjunções. Vamos ver um exemplo aqui. O tema do Enem do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, li o tema, identifico as palavras-chave: democratização, acesso, cinema e Brasil. Vamos tentar novamente com outros temas de anos anteriores. Perspectiva e desafios da educação à distância no Brasil. Sistema carcerário brasileiro, problemas e soluções. Os desafios do isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Não só temas anteriores, mas temas possíveis de cair, ok? Então, no tema 1, perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil, eu vou identificar a palavra perspectiva, desafio, educação, distância e Brasil, certo? No tema 2, sistema carcerário, é um conjunto de palavras-chave, né? Brasileiro, porque está voltado para o país em questão. Você vai apresentar problemas e também vai apresentar soluções. No terceiro tema, os desafios, isolamento social, Brasil e pandemia. Professora, então são sempre todas as palavras. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. O que é importante? Que você faça isso, porque você vai se familiarizar com as palavras importantes. E essas palavras, elas precisam aparecer no decorrer do seu texto, ou da forma original, como foi dada, ou um sinônimo, né? Uma palavra de significado semelhante. Qual o segundo passo? O segundo passo é fazer a leitura dos textos motivadores com paciência, marcando informações importantes, dados estatísticos, nomes de pessoas importantes e assim por diante. Alguns professores, algumas pessoas têm um certo receio de motivar o aluno a ler esses textos e tirar informações dali, porque o importante é você ter conhecimento extra, conhecimento fora dos textos motivadores. Eu concordo, mas partindo do princípio que os textos estão ali, eles estão para dar uma direção, para motivar você sobre a temática. Então, você que não sabe o tema, não tem conhecimento de mundo sobre aquele tema, quem vai te salvar nesse momento é o texto motivador, certo? Então você vai ler o texto com paciência e vai marcar. Já pega a sua caneta, seu lápis e já sai marcando o que você for lendo, que pode ser usado posteriormente. E atenção, isso são coisas que você faz nos primeiros minutos, tá? Porque para fazer a redação do Enem,
você só deve gastar no máximo 1 hora e 20 já passando a limpo para a folha oficial, certo? Porque senão você vai perder tempo para desenvolver as outras questões. Então, faça isso rapidamente, destaque as palavras-chave, vá para o texto motivador e destaque os pontos mais importantes. Vou dar um exemplo aqui do texto motivador, dos textos do Enem 2019, tá? Aqui tem o texto 1, que conta a história da produção do cinematógrafo. Enfim, é um texto que fala um pouco da história, né? Da importância ali em Paris do cinematógrafo, quem foi que inventou e tal. Eu marcaria como importante, né, o criador do cinematógrafo, as características e o fato dessa invenção ter durado já há mais de um século, já vem sendo útil aí dentro da história. O texto 2 fala de um comentário que essa pessoa, Edgar Morin, fala sobre o cinema, né? Ele dá um conceito sobre o cinema. Ele define cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. E para isso, para ser de fato uma forma de restituir a existência, é necessária a participação do espectador. Também marcaria essas situações assim como importantes. O texto 3 vem em forma de estatística, né? Você tem porcentagem de quantas pessoas assistem filmes em casa regularmente, quantas pessoas vão ao cinema, qual a porcentagem de pessoas que frequentam no total o cinema. Aí você começa a fazer uma comparação, por exemplo, com outros recursos que temos de exibição de filmes na atualidade, né? Nós temos TVs fechadas, nós temos canais, plataformas como Netflix, Globoplay, e nesse esquema dado pelo texto 3, você pode inserir também esses comparativos, ok? Então, são apresentados os dados e você marcaria como importantes. E o texto 4 ele vem informando uma realidade brasileira, tá? Desde o tempo de 1975, com relação aos habitantes, a porcentagem de pessoas, aí o crescimento urbano, e hoje nós temos o Nordeste e algumas situações, algumas localidades excluídas do universo do cinema, né? Então, o Norte e Nordeste são as periferias urbanas, cidades pequenas e médias do interior não têm esse acesso como deveria, certo? Então, esses são foram os textos motivadores do tema do ano passado, de 2019, e você já teria feito passo 1 e passo 2. Aí, você já entendeu do que se trata o tema. Então, agora, você vai para o passo 3. No verso do rascunho da sua prova, ou numa folha, na beirada da folha, você vai anotar tudo o que sabe sobre o tema, que não está nos textos motivadores. Você assistiu uma série que retrata bem essa questão da exclusão de pessoas ao acesso ao cinema. Você assistiu a um filme, você leu um livro, recentemente leu uma pesquisa em uma revista importante, uma empresa que motiva, que faz com que as pessoas tenham acesso à exibição de filmes, enfim, um filósofo, um sociólogo, alguém importante. Tudo que você comprovadamente puder escrever relacionado ao tema, você escreve. Então, após ler o tema, identificar as palavras-chave, ler os textos motivadores, você marcar as informações importantes desses textos e anotar coisas de conhecimento particular que você tem sobre o tema, aí agora é encontrar as linhas de raciocínio que você deve seguir na construção do seu texto. Essas linhas de raciocínio são chamadas teses, certo?
Não tenham medo dessa palavra. Uma palavra com significado muito simples, tá? Então, tese é a ideia defendida sobre o tema dado. Pode ser uma ou mais ideias. Para o Enem, 2 teses já são suficientes, ok? Nós temos no Enem o máximo de linhas disponíveis, 30. Então, se você fizer muitas linhas de raciocínio, talvez você não consiga defendê-las como deveria, vai ficar um parágrafo vago, e isso a gente deve evitar, tá? Então, como você vai fazer para construir a sua tese? Você está meio perdido? Vou te dar uma dica. Você vai pegar o tema e transformar o tema em uma pergunta. Quando você faz isso, você vai responder a essa pergunta. Então, as respostas serão as suas teses. Você vai escolher 2 respostas para desenvolver durante o seu texto com bons argumentos, tá? É a forma mais fácil de você chegar à sua tese, ok? Os argumentos são as formas aceitáveis de defender sua tese, sua ideia, que são dados, fatos científicos, nomes de pessoas importantes da área, filósofos, sociólogos, escritores e outros, que podem estar no texto motivador e podem estar no seu conhecimento extra, no seu conhecimento de mundo, ok? Vamos seguindo aqui. Vamos treinar essa forma de achar a tese. Vamos transformar o tema abaixo em uma pergunta. Então, o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual seria a pergunta? Por que o acesso ao cinema precisa ser democratizado no Brasil? Ou, por que há necessidade de que o acesso ao cinema brasileiro seja democratizado? Ou melhor, esteja ao alcance de todos ou da maioria? Se o Enem colocou, se a banca trouxe essa problemática, é porque existem motivos, certo? Respostas possíveis. Porque o cinema se limita aos centros urbanos e quem está distante não pode usufruir. Outra resposta. Porque o lazer é direito de todos, mas o valor dos ingressos impede esse acesso. Outra resposta. Porque não há políticas públicas suficientes para englobar as classes menos favorecidas. Então aqui eu tenho 3 opções de resposta. Eu posso pegar 2 delas e desenvolver a minha ideia na redação, tá? E outras possíveis respostas que cada um teria a sua linha de raciocínio. Eu coloquei apenas alguns exemplos. Respostas possíveis, né? Que eu pegaria em cima daquilo que foi colocado no slide anterior. O cinema, o acesso precisa ser democratizado, pois ainda é um meio cultural elitizado. Se considerar que pessoas distantes dos centros urbanos nunca tiveram a experiência de assistir a uma sessão de cinema, nem mesmo em situações de exibição em praças. Também pode ser considerado como um acesso seletivo, pois há descontos para alguns grupos profissionais, como professores e militares, também para estudantes comprovadamente registrados em alguma instituição escolar ou idosos acima de 60 anos. Mas os demais grupos precisam se adequar aos valores para terem acesso. Seria uma tese 1. A tese 2, ir ao cinema não é um privilégio de todo ou da maioria da população brasileira devido aos locais onde há salas disponíveis não atenderem a todo o país e devido aos valores cobrados muitas vezes não serem uma realidade de uma família assalariada. Então você tem 2 linhas de raciocínio e em cima disso você vai criar o seu desenvolvimento. Presta atenção nessa sequência lógica, tá? Parece até uma expressão matemática. Mas as teses são defendidas nos parágrafos de desenvolvimento, por meio dos argumentos. Então, se eu tenho 2 teses, eu tenho que ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, a tese que eu escolhi para ser a minha primeira tese, eu vou desenvolver no parágrafo de desenvolvimento 1. E a minha tese 2, eu vou desenvolver no meu parágrafo de desenvolvimento 2. Então, fica D1, no caso, desenvolvimento 1, igual a tese 1. E D2, desenvolvimento 2, igual a tese 2. Argumentos possíveis, tendo como base
a minha visão de mundo, o meu conhecimento externo e também os textos motivadores. Usar dados que comprovem a falta de salas de cinema espalhadas fora dos centros urbanos, isso eu posso encontrar no texto 4. Citar a lei que disponibiliza meia entrada para professores, militares e estudantes como tentativa de amenizar o problema, mas que por outro lado permite o acesso a uns e não a maioria, né? Você saber a lei, saber quando ela foi colocada à disposição desses grupos, seria importante. Mostrar algo relacionado à dificuldade de se trabalhar com os valores das entradas, tendo como base o salário mínimo brasileiro para famílias de muitos membros. Você também pode colocar a questão do direito de todo cidadão à saúde, educação, segurança e lazer, né? Então o cinema se adequa a isso e essa realidade é direito, mas não é de total colocado em prática. Também você poderia usar o argumento do conceito do Edgar Morin para respaldar a sua tese de que cinema não alcança a maioria das pessoas devido ao valor do ingresso. Você poderia citar, no nosso caso aqui que estamos em Brasília, você poderia citar Brasília como exemplo de cidade com poucas possibilidades de lazer, sendo o cinema a maioria delas, né? Enfim, há várias formas de se argumentar aqui, certo? Então, eu acredito que você consegue fazer, basta seguir os passos, os argumentos possíveis. Eu deixo aqui 2 links que vocês podem buscar informações de textos motivadores, com os temas com textos motivadores, e vocês começarem a colocar essa primeira parte em prática. No próximo vídeo, nós vamos tratar de fato de como trabalhar com a introdução da dissertação argumentativa, ok? Até mais!